Amém? E eu creio que Ele vai fazer grandes coisas hoje na nossa vida. Amém? Abra a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Versículo 13 e 14, eu quero estar lendo com vocês. Mateus 7, 13 e 14. E hoje eu quero estar falando a respeito, colocar um tema nessa ministração que chama Entre Dois Caminhos. Entre dois caminhos. Segundo aquilo que o nosso pastor ele tem compartilhado nesses últimos dias, que nesse mês passado, pessoas tiveram um sonho com a volta de Jesus. E assim como tem sido falado também, e todo mundo tem visto, o caos que o mundo se encontra nos dias de hoje. Algo que é assustador, tenho compartilhado com a minha esposa, é ver que aquilo que está acontecendo no mundo são mortes em massa. Não é mais um acidente que bateu um ônibus e morreu 17 pessoas ou algo assim, mas aquilo que tem acontecido no mundo nos dias de hoje são acidentes graves e sérios que têm ceifado de uma vez só a vida de muitos. A gente vê o terremoto que aconteceu no México. Teve terremoto no Brasil, ali perto de Curitiba, deu terremoto 2 vezes, foi até no mesmo dia. Coisas inexplicáveis estão acontecendo nos dias de hoje. A gente vê o coração de muitos se esfriando. A palavra de Deus fala que nos últimos dias as pessoas não vão querer ouvir o Evangelho. E tantas coisas acontecendo que aquilo que está escrito na Bíblia, gente, eu não sei mais o que falta acontecer, senão a volta do nosso Senhor Jesus. E Jesus ele nos ensina e ele fala que existem 2 caminhos. Na nossa vida, praticamente tudo, a gente tem 2 opções. Acordar de manhã e trabalhar, ou ficar dormindo mais um pouco. Sempre a gente tem escolhas a fazer. E normalmente são 2 opções que a gente tem para escolher. E Jesus assim também ele deixa bem claro, falando, existem 2 caminhos. E nós estamos entre esses 2 caminhos. Cabe a nós fazer uma escolha, tomar uma decisão. Em Mateus, no capítulo 7, o verso 13, ele fala assim: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Abre comigo também em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, verso 22. Lucas, capítulo 13, verso 22. Eu vou estar lendo até o 30. A palavra de Deus diz assim: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? E Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. E então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero.
Muitos virão do leste, e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa do reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, né? A gente vai estar discorrendo um pouco esse texto. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor, como um pai, o Senhor nos instrui, nos mostra o caminho que nós devemos seguir. No nome de Jesus, nós queremos dar uma ordem no nosso coração hoje, nessa noite, para que ele venha se atentar à tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, tenha liberdade para sondar o nosso coração, trazendo mudança que for necessária nas nossas vidas. Desde já nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então Jesus ele fala aqui a respeito de duas portas e dois caminhos. E quando eu li esse trecho sobre duas portas e dois caminhos, a Bíblia fala assim que existe a porta larga, uma porta, um caminho que é fácil. E o que é algo assustador é que ela fala assim que o final desse caminho, essa porta, ela vai dar para o inferno. E muitas são as pessoas que seguem por esse caminho. A outra porta, ele fala sobre uma porta estreita. Um caminho que talvez seja um pouco mais difícil. E ele alerta, falando, são poucos o que encontram. Quando eu ouvia falar sobre essa porta estreita, eu pensava, a porta grande é uma porta grande, uma porta larga, né? Bem grande, fácil de passar, todo mundo passa. E quando eu falava sobre a porta estreita, eu imaginava uma porta pequena. Uma porta baixinha, assim, pequena, difícil de passar, né? Eu teria que me esforçar ali. Depois eu entendi que a porta não era pequena. A porta ela só é estreita. Pode ser, talvez, da mesma altura, mas a largura dela é o que faz a diferença. E pensando um pouco assim a respeito sobre essas portas, talvez para a gente ficar um pouquinho mais fácil de entender, trouxe uma mochila, e essa mochila é minha. Eu consegui colocar ela. Agora eu não sei se eu vou conseguir. Pelo jeito não. Acho que eu coloquei de forma diferente. Mas deixa a mochila aqui. E todos nós temos uma mochila. Quer você acredite, quer você não acredite. Você ganha uma mochila quando você nasce. Uma mochila que, na verdade, está dentro de você. São coisas que, no nosso caminhar, durante a nossa vida, a gente vai colocando coisas. Experiências que nós passamos. Situações que aconteceram na nossa vida. Coisas que nós gostamos muito. Talvez se eu perguntar para você, Felipão, Felipe, quando você nasceu já tocando violão? Não. Você aprendeu a tocar violão com quantos anos, mais ou menos? A tradução não escuta, né? 11 anos ele aprendeu a tocar violão. Faz tempinho, então, já. Não falei que faz tempão, falei faz um tempinho. E para você, o violão é algo precioso? É algo importante na sua vida? É algo importante na sua vida. Dentro da mochila do Felipe, ele carrega um violão. Algo que é importante para ele. Eu não sei o que tem dentro da sua mochila. Talvez o que tem dentro da minha seja algumas coisas parecidas com o que tem dentro da sua. Só que talvez existem coisas na sua vida que é totalmente contrário da minha. São coisas que não existe um padrão certo. Coisas que você gosta e eu talvez não goste. E coisas que talvez eu amo e para você é algo que você detesta, né? E nessa mochila que nós carregamos na nossa vida, a gente pode entrar por essa porta larga. Porque ela é fácil, ela é simples, você pode entrar carregando tudo que você tiver. Quando Jesus ele fala a respeito desse trecho, ele está querendo nos levar a entender que existe duas formas de viver, duas formas de caminhar.
E às vezes o evangelho que é ensinado, talvez a forma como você ouviu falar de Jesus, olha, Jesus ele te ama. E pode continuar do seu jeito, porque Deus ele é amor e ele te ama do jeito que você é. Não precisa mudar nada. Jesus ele te aceita, nós te aceitamos. Só que esse não é o evangelho bíblico. Isso não é o que a Bíblia nos ensina a respeito do evangelho de Jesus. No livro de Lucas, quando Jesus ele começa a pregar o evangelho, depois de ele ser batizado, a primeira mensagem que ele traz é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A gente vê na história da igreja, nos dias de hoje, nunca houve tantos cristãos no mundo como no dia de hoje. São nações, igrejas abrindo em todos os lugares, em todos os países. A África mesmo, eu estava vendo uma reportagem, não é uma pesquisa, uma reportagem falando que 60% da África são cristãos. É muita gente. Muitos missionários foram enviados para a África e o trabalho foi feito de forma poderosa. 60% da África. A gente vê muitos países onde o evangelho ele tem chegado. Pessoas têm escutado falar de Jesus. Só que quando a gente para pensar na quantidade de pessoas que existe, a forma como a igreja está crescendo, era para estar vendo uma mudança mundial. Era para estar vendo uma grande transformação e revolução no mundo. Só que por mais que a gente escute falar que muitas pessoas estão vindo para as igrejas, a gente escuta pouco se falar sobre transformação, sobre mudança. E pensando um pouco nisso, a volta de Jesus, que os dias estão próximos, a igreja cheia de pessoas, muitos que ouviram falar de Jesus e vieram buscando algo. Quando eu li esse trecho, no livro de Lucas, que a gente leu agora, alguém chegou para Jesus e perguntou: Senhor, muitos vão ser salvos? E Jesus ele fala para ele: são poucos. Infelizmente são poucos. E aí ele fala assim: se esforce para entrar pela porta estreita e para caminhar pelo caminho que talvez seja difícil. O que tem a ver essa porta estreita? Porque eu não tenho uma porta aqui para mim fazer. Uma vez eu ministrei sobre isso para os pré-adolescentes. Acho que, não sei se vai dar para todo mundo ver aqui. Tem uma caixa na frente. Mas uma porta estreita a gente não consegue passar de qualquer jeito. A primeira coisa que você precisa fazer para passar pela porta estreita, normalmente é se virar de lado. Né? Você se vira de lado e aí você até passa a mão. Já viu aquelas pessoas que ficam presas no portão? É sendo engraçado, mas eu acho que é desesperador, né? A pessoa ela vai, às vezes, pela cabeça, né? E ali depois ela fica presa. A porta estreita é mais ou menos nesse sentido. Jesus fala: se esforça, né? Então uma pessoa ela precisa se espremer, às vezes murchar a barriga, soltar um pouco o ar para desestufar o peito, né? E fazer força para passar. Só que quando a gente está com a nossa mochila cheia de coisas, é onde algo enrosca. Por mais que talvez eu mesmo, eu até consiga passar fazendo o meu esforço, por eu estar carregando algo na minha vida, isso me impede de passar pela porta estreita. No livro de Jó, no capítulo 1, no último versículo, Jó ele passou por algumas diversidades, algumas não, são várias, muito sérias. E quando depois de ele passar por todo aquele problema, ele fala algo que nos chama a atenção. Ele fala assim: eu vim nu do ventre da minha mãe, e sem nada eu vou voltar. No livro de Eclesiastes ele fala assim: eu vim do pó da terra, e para o pó eu vou voltar. Às vezes a gente dá importância a tantas coisas na nossa vida, tantas coisas que nós consideramos importantes, e às vezes colocamos isso até mesmo acima de Deus, da pessoa de Deus. Amamos mais aquilo que está dentro da nossa mochila do que a Deus. E esse é o primeiro mandamento, onde ele fala: amará o Senhor teu Deus
com todo o teu entendimento, com toda a tua força e com todo o teu coração. Só que existem coisas na nossa vida que são, para alguns, mais importantes do que Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A mochila está cheia. Tinha uns negócios que eu tinha colocado aqui dentro. Infelizmente, uma das coisas que tem roubado o nosso coração de Deus são as distrações. São game, celulares, YouTube, Facebook. E é interessante a gente usar, que a gente usa como desculpa o eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para adorar a Deus. Não tenho tempo nem mesmo, às vezes, de ir para a igreja. Só que, na verdade, o nosso tempo está todo perdido, sendo perdido nas distrações. Às vezes, dentro da sua mochila, algo mais importante do que Deus na sua vida são coisas, distrações. Onde você ocupa o seu tempo? Aonde você tem desperdiçado o seu tempo? Porque as distrações, elas não edificam. Elas não trazem mudança significativa na nossa vida. Elas só roubam o nosso tempo. E o diabo, ele fica super feliz com isso. E ele deixa que você coloque na sua mochila, na verdade, ele coloca dentro da sua mochila as distrações, para que você não consiga passar pela porta estreita. E tem alguns que não querem abandonar isso. Tem alguns que, gente, se você tirar o celular da pessoa, ela entra em depressão. Né? Ela começa a roer as unhas, começa a dar um chilique, perde a fome. Pessoas que às vezes vão fazer mudança, né? É algo natural, vou mudar de Hokkaide para Suzuka. A pessoa vai lá e cancela a internet. Aquela angústia, aquela coisa. E aí, talvez, Deus ele chegue e peça isso para você. Olha, filho, estou vendo que aí dentro da sua mochila tem algo que precisa ser entregue. Entrega isso daí para mim. Aí você fala, Deus, isso aí, o que vai ser de mim? Uma vez, quando eu cheguei na igreja, eu ia para a praia, eu surfava. Surfava assim, eu tentava. E isso é algo que estava na minha mochila. Algo que para mim era algo muito importante. Algo que, não vou falar que eu sonhava em ser profissional, porque eu mal conseguia subir na prancha. Mas dominava o meu mundo. Eu escutava músicas desse estilo, eu me vestia desse estilo, eu só assistia coisas de surf. Conheci Jesus. Jesus começou a mudar e transformar a minha vida. E algumas vezes eu deixava de participar de algumas atividades que tinha na igreja para ir para a praia. O pessoal falava, olha, nós vamos fazer churrasco lá com a nossa célula, vamos? Quando vai ser? Sábado? Não, sábado é praia. Sábado eu vou para o surf. Olha, vai ter veredas. É um curso muito sugoi, transforma a vida das pessoas. Cara, você precisa conhecer. Quando vai ser? Sábado, domingo. Sábado eu vou para a praia. E aí chegou um momento em que Deus pegou, ninguém falou isso comigo. A gente estava numa reunião, numa ministração, num encontro que estava tendo, e Deus pegou e falou assim, olha, existem coisas no seu coração e na sua vida que são mais importantes do que eu. Eu falei, não, Deus. Não, meu coração é todo seu, eu entreguei a minha vida. E aí Deus pegou e falou para mim, olha, você deixa de vir me adorar para ir surfar. Entenda algo. O surf ele não é pecado, não tem erro nenhum nisso. Só que dentro do meu coração eu trocava Deus por isso. Isso era muito mais importante para mim do que estar com Deus e viver com Deus. E ali eu lembro que Deus me pediu, falou, entrega isso para mim. E gente, vocês podem rir, mas eu chorei muito naquele dia. Eu me joelhei na cadeira e eu chorei, Deus, tá bom, eu vou entregar, mas... E aí eu comecei, mas o que eu vou fazer agora no final de semana?
Qual outra alegria que eu tenho? E comecei a falar algumas coisas que... Gente, imagina Deus ouvindo isso. E eu lembro que foi uma luta. Acho que foi num período da noite, todo mundo foi jantar e eu fiquei lá chorando por causa do surf. Depois isso perdeu o lugar no meu coração. Hoje eu ainda vou para a praia, 2, 3 vezes no ano ao máximo. Vou lá, mais brinco com Não, se bem que esse ano eu peguei mais... Mas mais brinco com os meus filhos normalmente do que vou para ir surfar mesmo. E isso já não tem mais o lugar no meu coração. Faço isso como hobby, faço isso como distração, ou troco qualquer surf para estar na presença de Deus. Só que existem pessoas que carregam coisas dentro da sua vida e dentro da sua mochila que não dá. Isso fala mais alto, isso toma o controle da sua vida. Uma outra coisa que eu tenho aqui, coloquei um pano bem grandão aqui para encher. Tem mais, mas eu não vou mostrar. A Tati acabou de dar um testemunho, né, sobre... Deixa... É de brinquedo, tá? Para vocês não pensarem que eu tô... Para alguns não, para muitos. Isso daqui tem sido Deus na vida de muitos. Em busca disso daqui, a pessoa ela não coloca nem nada mais aqui dentro. Quer colocar outras coisas, ela fala, não. Compra, olha, saiu um iPhone novo aí, você viu? Legal, tem um negócio aí que você não tem. Quanto que é? Ah, não, é muito caro, não quero iPhone, quero só isso daqui. Conheci pessoas, gente, que era um homem solteiro. E ele almoçava e ele jantava lamen. Ele tinha 50 e poucos anos de idade. Não tinha esposa, não tinha filho. Ele era sozinho. E ele almoçava e jantava lamen, por causa do dinheiro. 50 e poucos anos de idade. A pessoa ela não vive, ela não faz nada. Ela não descobre o que é vida por amor ao dinheiro. E isso daqui, muitas vezes, tem sido o motivo de muitos escolherem o caminho mais fácil, a porta mais larga. Trocar um zangueô para estar na igreja, trocar um sexta, sábado e domingo para estar no encontro, pedir um dia de folga porque vai estar tendo uma cruzada lá em algum lugar. Mas e o dinheiro? Como é que eu vou fazer para chegar ao final do mês? A Tati falou, pede desconto nas coisas aí, né? Mas muitos. Talvez a sua mochila até esteja cheia de dinheiro. Quando está cheio do dinheiro ainda... Só que a realidade de muitos, vamos falar a verdade. Está correndo atrás disso aqui. Isso toma o controle da sua vida, te impedindo de conhecer a Deus. E a sua mochila está vazia disso aqui. É a realidade de muitos. E é assim que o diabo ele faz. Por quê? Porque ele sabe que se você estiver aqui, talvez você ainda olhe para outros caminhos e para outras opções. Só que enquanto você está buscando isso aqui, você coloca dentro da mochila, ele tira. Você coloca dentro da mochila, ele tira, você vai passar o resto da sua vida correndo atrás disso daqui. E por correr atrás disso daqui, você nunca dá a oportunidade de conhecer a Deus. Você não abre espaço para conhecer o verdadeiro caminho, que é Jesus na sua vida. E aí, a sua mochila está lá, cheia da grana. Ou vazio da grana, mas cheio do amor pelo dinheiro. Gente, isso que eu estou falando, o dinheiro não é pecado. Não é pecado você ter dinheiro. Não é pecado você ter as distrações e se divertir e comprar aquilo que você gosta. Não é pecado. O pecado existe em você colocar tudo isso acima de Deus na sua vida. E no momento que você tiver que fazer uma escolha entre estar com Deus e viver para Deus e entregar o seu caminho,
a sua vida para Deus, abrir mão dos teus sonhos, abrir mão dos seus projetos, abrir mão das suas vontades, porque Ele está te pedindo algo, Ele está te chamando para algo. E aí você pega e fala assim, não, Senhor, eu não quero largar essa mochila, porque isso é mais importante para mim. Eu não consigo te servir, Senhor. Eu não consigo abrir mão dos meus sonhos de viver no Brasil ou de correr atrás do serviço melhor. Eu não consigo abrir mão disso por causa do Senhor. E aí é onde você continua carregando a sua mochila cheio de coisas. E o problema é que você carregar a sua mochila cheio de coisas, ele vai te levar, a única opção que você tem, por um caminho mais largo. A porta mais larga, um caminho mais fácil, onde tudo pode, onde tudo é permitido, onde amar a Deus e viver para Deus entra em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, muitas vezes, na sua vida. Só que o problema é que esse caminho ele vai te levar para o inferno. O que eu acho sugoi, incrível em Deus, é que Ele sempre te dá um alerta. Ele mostra quando você está fazendo algo que é errado. Deus ele deixou registrado na palavra dele de que existe dois caminhos. Às vezes, a gente escuta pessoas falando assim, se Deus ele é bom, se Deus ele ama as pessoas, por que Ele manda as pessoas para o inferno, então? Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é, as pessoas escolhem ir para o inferno. As pessoas, elas escolhem um caminho mais fácil. As pessoas, elas escolhem viver no pecado. Uma outra coisa aqui, vamos colocar mais coisa aqui dentro da mochila. Algo que assola, como foi pregado ontem na vigília, a igreja de Deus, a questão da imoralidade. As pessoas, elas pecam, vivem uma vida pecaminosa, perdido na pornografia, na imoralidade, achando que isso, ninguém sabe, ninguém está vendo, isso gera um certo prazer. Algo que Deus tem falado comigo essa semana, uma frase, é, aquilo que eu faço no secreto vale muito mais para Deus do que aquilo que eu faço publicamente. E isso não importa se é coisa certa ou se é coisa errada. Aquilo que eu faço no meu secreto importa muito mais a Deus do que aquilo que eu faço publicamente. Por quê? Porque no secreto é onde Deus está me vendo. Publicamente é onde as pessoas estão me vendo. A Bíblia fala que Deus ele não olha o nosso exterior. Talvez o nosso exterior e a nossa aparência, a forma como você se veste, a forma como você fala, pode até demonstrar uma santidade, como foi pregado a respeito do escudo ontem. Mas Deus ele não está olhando isso. Deus ele está olhando o nosso secreto. Deus ele está olhando quando ninguém ele está nos vendo. E isso importa muito mais para Ele do que aquilo que nós fazemos publicamente. Pessoas presas na imoralidade. Pessoas que não estão dispostas a largar isso por amor a Deus. O pecado, gente, ele é como uma doença. Eu achei uma boa definição assim para mim pensar. O pecado ele é como uma doença. Talvez ela não te mate ali na hora. Muitas vezes ela traz uma morte espiritual instantânea. Quando você comete o pecado, passou algum tempo ali, você vai orar, você vai adorar a Deus, parece que você está sozinho, você não consegue encontrar Deus, gera uma incredulidade, é algo terrível. Mas muitas vezes, talvez não seja no momento, mas ele é como uma doença. Uma doença que a gente nem vê que está sendo desenvolvida. E ela vai crescendo. E ela vai crescendo dentro da nossa mochila, dentro da nossa vida. Onde chega um momento em que ela, ela toma conta de você e agora você não consegue escapar mais. Já ouviu os médicos falar que o diagnóstico tem que ser feito o quanto antes? Porque normalmente a cura. O pecado ele é da mesma forma. As pessoas elas lidam de forma a achar que aquilo que está sendo feito, ou não, está tudo certo, olha a minha aparência aqui. E Deus ele está olhando aquilo que é feito no secreto. Eu não quero só falar somente do pecado. A gente pode levar isso também para a questão do nosso relacionamento com Deus.
Jesus ele fala assim, quando você for orar, vai para onde? Vai para o seu quarto, no lugar onde ninguém te vê. Ele não coloca de orar só no quarto, mas Jesus ele coloca de uma forma onde diariamente, tendo culto, tendo a igreja aberta ou não, tem um relacionamento íntimo com Deus. Vai lá no secreto do seu quarto, no secreto do seu carro, no secreto num parque, no secreto onde ninguém te vê. E busque ao seu Pai que está no céu. E aí ele continua falando assim, e o seu Pai que vê o que você faz em secreto, vai te recompensar. Existe uma espiritualidade, às vezes, sendo mostrada do lado de fora. Pessoas que tentam mostrar que, olha, eu sou santo, eu amo a Deus, eu faço isso. Talvez publicamente ele está até demonstrando isso. Mas o que eu faço no secreto importa muito mais para Deus do que aquilo que eu faço publicamente. E eu acredito que um dos motivos pelo qual não existe mudança significativa no mundo hoje é por causa disso. Pessoas vivendo de aparência. Pessoas que tentam demonstrar algo que na verdade eles não são. Uma igreja muitas vezes cheia, lotada de pessoas que não estão dispostas a esvaziar a sua vida por amor a Deus. Entenda, do pó nós viemos e para o pó nós vamos voltar. O que vamos levar conosco? O que você vai carregar para o céu? Se você não sabe, deixa eu já te alertar, nada. Nada. Nem mesmo a sua família. Abre comigo em Mateus, no capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 37. Mateus 10, 37 até o 39. Olha o que a Bíblia nos fala. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser o meu seguidor. Não serve para ser o meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Jesus ele chega a um ponto de mostrar que até mesmo aquilo que talvez seja algo certo, a nossa família, o casamento, os nossos filhos. Ele fala, se isso for mais importante dentro do seu coração, se você não está disposto nem mesmo a abrir mão, muitas vezes, de um tempo de passeio com a sua família, se você coloca isso como prioridade acima de Deus na sua vida, ele fala, Jesus, ele disse, você não merece ser meu seguidor. A família é pecado? Não. Os filhos são pecado? Não. Mas a gente idolatrar eles dentro do nosso coração, colocando acima de uma posição o amor a Deus, isso é algo que Deus ele não aceita. E tem muitos que muitas vezes estão dentro da casa do Senhor. Algo que eu tenho visto. A palavra de Deus fala assim, que os filhos eles são heranças do Senhor. Amém? Tem 4 heranças aí, meus filhos, eles aprontam, mas eu amo. E às vezes eu vejo pessoas que têm filho. Quando eu cheguei aqui na igreja, eram poucas pessoas que tinham filho. Eram bem poucas pessoas que tinham filho. E muitos eram casais novos, né? Entendeu aí, né? O ano foi passando e tal. E aí o pessoal começou a ter filho. E eu lembro que antes de todo mundo ter filho, a forma como serviam a Deus, a forma como amavam a Deus,
a forma como abriam mão de tudo para estar com Deus, gastavam tempo na presença de Deus, mandavam um meiro falando, olha, o Odaca precisa ser limpo, a disposição para servir. E aí, depois que tiveram um filho, gente, parece que amarrou, parece que são presos por causa de um filho. Deus, ele não te deu um filho para atrapalhar o seu ministério. Deus, ele não te deu um filho para que você comece a amar mais a Ele do que a servir ou adorar a Deus. Não. Deus, ele colocou filho na sua vida para ser bênção. Para que ele veja você servindo e ele queira servir igual. Para que ele possa entender que, filho, a gente tinha que passear tudo, mas olha, vamos lá, vai ser legal, vamos lá fazer o SOD. Depois a gente sai para tomar um sorvete. Você mostra para ele o que é prioridade e o que a gente pode fazer depois. E os nossos filhos, eles começam a aprender através do exemplo. Só que tem muitos que, depois que tem filho, gente, para a obra, para o chamado, abre mão do ministério, porque vira prioridade acima de Deus na vida dessas pessoas. Teve um homem que fez isso, um homem chamado Abrão. Deus deu uma promessa para ele, falando, olha, você vai ter um filho, e o seu filho vai se tornar uma grande nação. E eles vão se tornar tão grande, o número vai ser de tantas pessoas que não vão nem conseguir contar. Aí Abraão foi pai aos 100 anos de idade. Gente, ser pai aos 100 anos de idade, eu acho que ele não tinha muito tempo assim já, né? Eu acho que ele estava desesperado, né? Deixa eu curtir e brincar com meu filho logo, porque meus dias tão próximo aí. E a Bíblia fala que ele tirou toda a atenção dele de Deus, um homem que foi considerado e chamado pela Bíblia o amigo de Deus. Um único que a palavra de Deus chama amigo de Deus. Quando ele teve um filho, ele abriu mão da amizade dele. Deus se tornou um colega. E agora a prioridade dele, todo o foco era para o filho. Chega um dia em que Deus olha aquilo ali e ele fala assim, Abrão, vai até o monte, Moriá, e oferece o seu filho como sacrifício para mim. E o que é mais assustador, vendo a vida de Abraão, Deus ele pediu algumas coisas para ele. Era a velocidade que ele tinha em obedecer aquilo que Deus pediu. A Bíblia fala que Deus ele pediu num dia, no outro dia de madrugada, ele acordou, pegou os empregados, o filho dele, e caminhou durante 3 dias até chegar ao monte. Eu não sei vocês, mas eu às vezes fico, Deus tem certeza? Confirma aí, Deus. Mostra se é para mim fazer isso mesmo. Será que eu estou ouvindo o Senhor? Será que Abraão ele entendeu? Existe algo no meu coração que está tomando o lugar de Deus. E não pode ficar assim. Então ele vai e acorda no outro dia de madrugada, parte, chega lá perto do monte, ele deixa os empregados, sobre ele e o filho dele. E o filho dele faz aquela dura pergunta. Pai, a lenha está aí, a faca está aí, mas cadê o animal que a gente vai sacrificar? E ele fala, filho, Deus ele vai prover. Vamos confiar, Deus ele vai prover. Quando ele chega lá em cima, ele monta o altar, ele arruma a lenha. A palavra de Deus fala que Abraão colocou o seu filho no lugar de sacrifício. Eu não sei quantos anos tinha o filho de Abraão, Isaac. Mas eu imagino o seu pai levando você para o matadouro, gente. Deve ser algo terrível. Você sabendo que o seu pai ele vai ali tirar a sua vida. E ali, então, provavelmente, Isaac ele começa a chorar e a falar, pai, eu sou a promessa, lembra? Eu sou teu filho, como é que você pode fazer isso comigo? E Abraão ele continua até o momento em que ele pega a faca. E quando ele vai sacrificar o filho dele, então, a Bíblia fala que aparece um anjo e fala, para, porque eu entendi que você ama muito mais a Deus do que o seu próprio filho. Abraão pegou a mochila dele, no qual tinha um filho chamado Isaac,
E ele tirou dali. E ele falou, Deus, eu amo mais o Senhor do que o meu próprio filho. Colocou ali para ser sacrificado. E Deus falou, olha, pode continuar com o seu filho, porque o seu filho não é o pecado. O que te afastava de mim era aquilo, a importância que ele tinha no seu coração. Existem muitos que a família ela se torna uma idolatria. Algo muito mais importante na nossa vida do que a própria presença de Deus. E eu vou falar para você, se Deus ele não estiver na minha vida, só Deus sabe como é que vai ser a minha família. Se eu e a Tati estamos casados até hoje, 14 anos de casado, com 4 filhos, que na verdade a gente provavelmente teria parado no primeiro filho e teria se separado. Mas ainda hoje, mesmo entendendo, conhecendo um pouco da palavra de Deus, mesmo tendo passado por vários cursos de casais, se eu tirar Deus da minha vida, eu não sei o que acontece. Por isso eu estou disposto a abrir mão de tudo aquilo que for necessário para que Deus tome o lugar dele no meu coração. O que tem te roubado da presença de Deus? O que te impediria ou impediria hoje de passar pela porta estreita? O que é algo mais importante do que a presença e o amor de Deus na sua vida? E eu sei que, escutando uma palavra dessa, talvez a gente pense assim, dura coisa me pediste. Como que eu vou abrir mão de tudo isso? Eu não consigo, eu não dou conta de largar tudo isso para amar a Deus ou para servir a Deus. E eu entendo que a gente consegue abrir mão e fazer tudo isso quando a gente tem algo chamado intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade, quando a gente conhece Jesus, quando a gente se aproxima dele, tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Eu lembro que quando eu me converti, a gente foi para o encontro, e eu voltei lá do encontro disposto a abrir mão de tudo, a jogar fora as coisas, até mesmo de valor, dentro da minha casa, coisas que eu tinha comprado e que era caro, e eu entendia que aquilo ali era algo que entristecia o coração de Deus. Abrir mão de tudo aquilo, jogar tudo aquilo fora, por amor ao Senhor. Algo que queimava dentro do meu coração, eu preciso conhecer mais esse Deus. Quanto mais a gente se aproxima dele, quanto mais íntimo nós somos dele, mais tudo perde o valor na nossa vida. Abre comigo aí, João capítulo 6. João capítulo 6, verso 60. João 6, 60. 60 e 61. A Bíblia diz assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? Pessoas que eram seguidores de Jesus. Pessoas que vinham na igreja, pessoas que cantavam louvores, pessoas que talvez até liam a Bíblia de forma, uma prática religiosa. Jesus ele está ali ensinando, ministrando o povo, e ele começa a dizer que ele é o pão que desceu do céu. E que quem não comer da carne dele nunca vai receber a vida. E ele fala que o sangue dele é o sangue que purifica, que o povo deveria beber o sangue dele. De forma simbólica. Só que no Antigo Testamento ele fala que aquele que comer carne de humano e beber sangue, essa pessoa ela deve ser morta. E Jesus está tentando ali mostrar algo
dizendo que o corpo dele seria sacrificado na cruz, que o sangue dele seria derramado e que a gente precisava desse sacrifício para nós. Só que o povo ele não estava entendendo. Então eles pegam e falam para Jesus, é muito difícil o que esse cara está falando. E olha que interessante. Jesus fala assim, não precisou ninguém falar para Jesus o que eles estavam pensando. Mas o próprio Jesus, que vê o que a gente faz no secreto, olhou para eles e falou, por causa disso vocês querem me abandonar? Essas pessoas, elas não tinham um relacionamento com Deus. Elas vinham na igreja no domingo. Elas talvez faziam parte de uma célula. Elas conheciam alguns versículos, mas não conheciam Jesus, quem Ele é. Então Jesus ele pergunta para ele, por causa disso vocês vão me abandonar? Agora lê comigo no verso 66. « 66 diz assim, por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então, ele perguntou aos 12 discípulos, também conhecidos como apóstolos, aqueles que estavam o tempo todo com ele. Olha a pergunta que Jesus faz. Será que vocês também querem ir embora? E Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus escolheu. Pessoas que têm intimidade com o Senhor, pessoas que têm um relacionamento íntimo e próximo com Jesus, elas entendem que tudo aquilo que está aqui dentro dessa mochila não tem valor, que é algo passageiro, que é algo que talvez seja até legal no momento de agora, mas que vai chegar um dia em que nós vamos estar diante dele. E o que verdadeiramente importa é a gente abrir mão de tudo isso para estar com ele. Jesus chegou para Pedro e falou, e aí Pedro, você também vai embora com a sua mochila cheia das coisas aí? Igual foi todo aquele pessoal? E Pedro olha para ele e fala, não Senhor, para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras que nos dá vida, as palavras que dão a vida eterna. Quando a gente começa a viver relacionamento intimamente com Deus, é onde a gente consegue abandonar aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Talvez para isso seja algo difícil no momento agora. Talvez você não consiga confiar em Deus e crer em Deus. Talvez isso você tenha dificuldade de confiar na provisão de Deus. Só que na medida em que você vai se entregando a Ele, buscando conhecer mais a Ele, na medida em que você vai se perdendo na adoração, como eu ministrei esses dias, e você começa agora a não conhecer um Deus que as pessoas falam. Não é ouvir dizer que Jesus cura. Ouvir dizer que Jesus liberta. Ouvir dizer. Os discípulos que são íntimos, eles sabem que Jesus ele faz isso. Se eu fosse usar um exemplo, eu e a minha esposa é aquela de branco em pé ali atrás. E ela compartilhou aqui no testemunho que ela faz bolo, faz canudinho, às vezes para incrementar a renda. Talvez nos momentos de dificuldade desse, as pessoas possam até olhar e falar, uau, e agora, como é que ela vai fazer? Eu sei, porque eu conheço ela intimamente. Eu sei o que ela faz, eu sei como ela se comporta, eu sei como ela age. E eu consigo confiar, porque eu conheço ela. Talvez se ela chegar e falar as mesmas coisas para você, vai haver dúvida no seu coração ainda. Por quê? Porque você conhece ela de uma forma superficial. Com Deus é da mesma forma. Se você só escuta falar sobre Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pode fazer, a sua fé ela é limitada e não existe confiança. Agora, quando você tem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, você conhece o caráter dele,
Você conhece o amor dele, você conhece o perdão dele, você vê tantas coisas que Deus é, que quando alguma situação aparece, você consegue confiar. Por causa da intimidade que você tem com ele. Se nós necessitamos abandonar algo na nossa vida, Jesus, ele não pede só para a gente largar coisas. Não é só, deixei isso, larguei aquilo. O que ele está dando foco aqui é que nós precisamos ter uma vida íntima de amor e relacionamento com Deus, disposto a largar tudo. Abrir mão das nossas vontades. Por amor ao Senhor. Em outra parte ele fala, disposto até mesmo a ser crucificado. E morrer como eu vou morrer. Uma vida de entrega. Uma vida de rendição. Existem 2 caminhos no qual nós podemos trilhar. Uma porta larga, um caminho fácil, que nos leva ao inferno. E existe um outro caminho. Por que ele fala que é algo difícil? Porque são poucas pessoas que querem ter um relacionamento com Jesus. São poucas as pessoas que estão dispostas a abrir o seu templo para adorar a Deus. São poucas as pessoas que estão dispostas a largar o celular para ler a Bíblia. São poucas as pessoas que estão dispostas a amar o próximo, mesmo quando a pessoa ela é insuportável. Só que quando a gente tem um relacionamento íntimo com Deus, tudo isso se torna muito mais fácil. Mais fácil, não fácil. Se torna mais fácil, porque o nosso relacionamento com Ele nos dá força. Gera o amor no nosso coração. Gera o perdão. Só que são poucas pessoas que querem andar por esse caminho. Por isso que quando Jesus foi questionado, Senhor, quantos vão ser salvos? Jesus ele fala, infelizmente são poucos. Infelizmente são poucos. Porque são poucas as pessoas que querem ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor. São poucas as pessoas que estão dispostas a abrir mão da sua mochila, daquilo que é prioridade na sua vida por amor a Deus. São poucos. E infelizmente, nos últimos dias, que são os dias de hoje, a gente precisa fazer uma escolha. Entre 2 caminhos. Isso é algo que ninguém pode decidir por você. Já ouviu falar que a salvação ela é individual? Temos aqui um casal, o Endo, a Bruna. São ambos do Ministério de Louvor. São líderes de célula. São pessoas que, ao meu ver, buscam a Deus. Lembra que o que a gente faz no secreto vale muito mais do que aquilo que a gente faz publicamente. Não estou questionando. Mas se no meio desse caminho, o Endo está com a mochila dele ali, está cantando aqui na frente, mas a mochila pesada, cheio de coisas no qual ele não está disposto a abrir mão na vida dele. Já a Bruna não. A Bruna já, a primeira oportunidade que tem, ela joga a mochila fora. Ela vai e ele fica. Porque ninguém pode decidir por você. Ninguém pode te arrastar para o céu. Ninguém pode te arrastar para o inferno. Ninguém pode te arrastar por lugar nenhum, a não ser que você queira. A responsabilidade entre céu e inferno não é de pastor, não é de líder, não é por causa daquilo que alguém fez com você. A responsabilidade é sua. A responsabilidade ela é minha. É uma escolha que eu faço a cada dia de caminhar pelo caminho no qual chama Jesus. Jesus, em João capítulo 14, 6, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos crescer num relacionamento com Deus. Existem coisas na nossa vida que têm nos tirado da presença de Deus. Talvez você se pergunte, por que eu não consigo conhecer mais? Por que meu ministério não vai? Por que as coisas parecem que não mudam? Talvez seja o momento de você esvaziar aquilo que está dentro da sua mochila. Colocar diante de Deus. Senhor, hoje eu entendi que eu estou indo para um caminho que é o contrário, o caminho que o Senhor tem para mim.
mas eu quero abrir mão, quero entregar hoje. Quero colocar ali diante do altar, como Abraão fez, porque eu quero caminhar pelo caminho. Talvez estreito, talvez difícil, mas com a graça do Senhor, eu quero entrar nesse caminho. E na medida em que você vai por esse caminho, é onde a gente tem a ajuda de Deus, é onde a gente vê milagres acontecendo, é onde a gente vê transformação acontecendo, é onde o impossível começa a acontecer. Não siga a multidão. Não viva como todo mundo vive. Não faça escolhas que todo mundo faz. Conheça a Deus. Tranque a porta do seu quarto. Não precisa trancar, o Japão não tem trava, né? Fecha a porta do seu quarto. Entra dentro do seu carro. Coloque o seu coração diante de Deus. Senhor, eu só quero ter você. Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero ir no nível maior de intimidade, de relacionamento com o Senhor, de forma tal que tudo venha perder o valor. Eu já vou estar encerrando. Em 1 João, capítulo 2, não precisa abrir, não. Abre sim. 1 João, capítulo 2, lá para o final. 1 João. Primeira João, capítulo 2, verso 15. Primeira João, capítulo 2, verso 15. A palavra de Deus diz assim: não amem o mundo, e nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. No verso 17 ele fala assim: e o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Aquele que está disposto a abrir mão de tudo. Aquele que está disposto a entregar a sua vida, as suas vontades, os seus sonhos por amor a Deus. Esse vive para sempre. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? O que tem sido mais importante para você do que o relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor? O que a sua mochila está cheia? O que te impediria hoje de passar pela porta estreita? A gente tem falado sobre a volta de Jesus e é algo claro, inquestionável. Mas talvez muitos aqui não estarão vivos ainda para o dia em que Jesus voltar. Talvez a sua vida ela cesse antes da volta de Jesus. E a verdade é que a gente não sabe o tempo e nem a hora. Tanto de que ele vai voltar, como do tanto de tempo que nos resta na nossa vida. Se os seus dias forem curtos, talvez você está mais perto da porta do que você imagina. E o que eu quero te alertar hoje é que talvez você se encontre no caminho mais largo, na porta mais larga, no caminho mais fácil. Só que isso vai te levar à perdição. Hoje é dia de você fazer uma escolha. Hoje é dia talvez de você tomar decisões na sua vida. Entregar coisas, esvaziar daquilo que tem te roubado da presença de Deus. Daquilo que te atrapalha na intimidade e no relacionamento com Ele. E quanto mais a gente entrega para Ele, quanto mais a gente dá, como Abraão deu o filho dele, Isaac, mais Deus pode agir na nossa vida. A nossa confiança nele faz com que ele tenha liberdade para fazer segundo a vontade dele.
Em Jeremias 29:11 fala, porque eu bem sei os planos, os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Qual o fim você espera? Eu, na verdade, eu não sei. No fim de tudo, eu não sei o que eu espero. Mas eu sei que Ele sabe. E o plano que Ele tem, pode ter certeza de que é melhor do que o meu. Queria convidar você a ficar de pé hoje. Feche seus olhos nesse momento. O que tem aí dentro da sua mochila? O que você tem carregado na sua vida que tem tomado o lugar de Deus? O que é que tem te impedido de entregar a sua vida completamente a Ele? Hoje é uma noite de entrega. Para que na medida em que você entregar para Ele, Ele possa te dar a verdadeira vida. Jesus lhe disse, aquele que tentar salvar a sua própria vida vai perder. Porque o fim dessa porta é uma porta que nos leva ao inferno, um caminho de destruição. Mas aquele que talvez até perca hoje algo por amor ao Senhor, Ele fala, você vai encontrar a verdadeira vida. Jesus, Ele morreu naquela cruz não para te colocar em algo difícil, não para te prender dentro de uma caixa, não, pelo contrário. Ele morreu naquela cruz para te fazer livre, onde nada mais desse mundo possa te prender, onde nada mais nesse mundo vai te segurar aqui, porque o amor dele que nos satisfaz. O que tem aí hoje na sua vida que precisa ser entregue? O que te impede de servir a Deus ou de crescer num relacionamento maior com Ele? É a imoralidade? É o dinheiro? É os teus próprios sonhos que lutam contra os sonhos de Deus? É a família que é algo mais importante do que Deus na sua vida? Queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente num ato de entrega. Se você entendeu que você precisa entregar algo para o Senhor hoje, nessa noite, eu queria convidar você a sair do seu lugar e coloca isso diante de Deus. Saia desse caminho de perdição, saia desse caminho que vai te levar para o inferno e venha para o caminho no qual gera vida. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Espírito Santo, o som do nosso coração hoje nessa noite, Pai. Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Oh, Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor veio para nos dar vida. E existem coisas que têm bloqueado, Senhor Deus, a Tua presença e a unção e a alegria de fluir em nós, Pai. Hoje nós entendemos, ó Deus, que muitas vezes temos andado por um caminho contrário àquilo que a Tua palavra diz que nós devemos caminhar. Por isso hoje, Deus, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Esvaziar a nossa mochila na Tua presença, Pai. Confiando e entendendo, Senhor Deus, que
preparado para cada um de nós, Senhor Deus, é muito melhor do que aquilo que a gente pode fazer na nossa própria força, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a nos libertar de nós mesmos. Nos ajuda a nos libertar, Senhor Deus, das distrações. A libertar da imoralidade, a libertar, Senhor Deus, daquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Queremos entregar a Ti o nosso coração e Te adorar com aquilo que nós somos, Te adorar com aquilo que nós temos. A crescer, Senhor Deus, num relacionamento íntimo e pessoal contigo, Pai. Não queremos ser como aquela multidão, Senhor, que questionou e virou as costas pelo Senhor. Mas nós queremos ser como os apóstolos. Aonde eu irei, aonde eu irei, aonde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Uma certeza nós temos na nossa vida, Senhor, de que um dia para o pó nós voltaremos. E tudo aquilo que nos prende muitas vezes nesse mundo, tudo isso há de passar. Vai chegar um dia, Senhor Deus, em que nós atravessaremos uma porta. E nós queremos atravessar essa porta para estar contigo, Jesus. Para, como diz a Tua palavra, se assentar no banquete, se assentar no trono, se assentar à Tua direita. Vem Jesus e toma o Teu lugar no nosso coração. Que haja libertação hoje nessa noite. Libertação das amarras. Libertação da mente, do coração. Eu oro por libertação da imoralidade sexual que tem assolado a Tua igreja. Libertação de toda avareza. Libertação de toda depressão. Libertação, Senhor Deus, daquilo que tem aprisionado o nosso coração, Pai. E nos impede de viver, Senhor Deus, as Suas promessas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar na nossa vida. Que nós possamos nos encontrar com a cruz hoje nessa noite. A cruz é qual a libertação. Na cruz nós encontramos a vida, Senhor. Porque é quando nós morremos para nós mesmos. É quando nós morremos para nós mesmos que nós encontramos a verdadeira vida. Toma o Teu lugar, Senhor. Gravaçou, que anda, carra e amar. Toma o Teu lugar aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Toma o Teu lugar aqui. Vem, toma o Teu lugar aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, toma, 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 Senhor. Toma o Teu lugar, oh, toma o Teu lugar, amado da minha alma, toma o Teu lugar aqui, em mim, nós, toma o Teu lugar, toma o Teu lugar, toma o Teu lugar, Senhor. Divideremos, vem, toma o Teu lugar aqui. Vem, toma o Teu lugar aqui. Vem, toma o Teu lugar aqui. Vem, toma o Teu Quero lugar um aqui. arrependimento genuíno.
Jesus, ele não veio para acrescentar algo na sua vida. Jesus, ele não veio para te dar só mais um pouco daquilo que ele tem. Ele veio para fazer algo novo. Jesus veio para fazer algo novo na sua vida. E para que você possa viver o novo de Deus, você precisa abandonar o velho. Larga o velho hoje nessa noite. Larga o velho homem, larga a velha mulher e se entrega ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Ramadalabaçu Yodamai. Jesus, vem, 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 toma, 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 vem, toma o teu lugar aqui. Deixa diante do Senhor. Deixa diante da cruz, deixa diante do altar, deixa. Para que você possa sair daqui hoje, nessa noite, com a sua mochila vazia, leve. Leve, leve, para viver a vida que Deus tem preparado para você. Muitos se encontram presos na tristeza, no desânimo, porque tentam viver segundo as suas próprias forças, correr atrás dos seus próprios sonhos. Isso é algo que cansa. Isso é algo que nos cansa. Por isso Jesus, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e levai sobre vós o meu jugo. Ele tira a sua mochila pesada, ele tira aquilo que traz cansaço na sua vida, e ele traz o renovo dele. Coloque o seu coração diante de Deus. Seja livre, seja livre. Seja livre para adorar. Oh.
Entenda, não é por medo. Não é por medo. É por a gente entender que existe um Deus que nos ama. Existe um Deus que nos ama e Ele tem o melhor para a nossa vida. Não tente viver na sua própria força. Não escolha Ele somente por causa do medo. Não, não é isso. Porque se você escolher viver no caminho no qual Jesus Ele te chama para caminhar só por causa do medo, você não vai conseguir permanecer. Mas na medida em que nós crescemos na intimidade com Ele, na medida em que nós entendemos o amor, o cuidado, a gente consegue ver que esse é o caminho em que eu quero estar em todo momento. Existe um Deus que te ama. Existe um Deus que tem o melhor preparado para você. Entregue os seus caminhos a Ele. Entregue o seu coração a Ele. E a palavra de Deus diz que o resto e tudo Ele fará. Ele fará. Essa escolha que você faz hoje, ela não termina hoje. Ela é uma escolha diária. Todos os dias a gente escolhe caminhar com Deus. Viver para o Senhor. Crescer num relacionamento íntimo e pessoal com Jesus a cada dia. Entenda, em todo momento, você vai estar entre dois caminhos. Entre dois caminhos. Escolha a vida. Escolha estar com Jesus. Amém?